Boa noite, irmãos. Uma riqueza estar aqui com os irmãos. E eu acho que este corinho que nós cantamos agora podia ser o hino oficial, junto com tantos outros, né? É maravilhoso declararmos quão grande é o meu Deus, não é? Dá vontade, Felipe, de ficar aqui cantando, não é? Ficar cantando. Queridos irmãos, vamos mais uma vez orar e pedir a Deus a sabedoria dEle, pedir a Deus a direção dEle, pedir a Deus que nossas mentes sejam esclarecidas, que nossos corações sejam esclarecidos e que, de forma especial, nós possamos guardar em nossas mentes a palavra de Deus. Vamos orar? Vamos orar. Querido Deus e Pai amado, muito obrigado, Senhor Deus, por podermos estar aqui mais uma vez reunidos como Tua igreja, Senhor Deus, como Teus filhos. Muito obrigado, Senhor Deus, pela bênção que os hinos que entoam, que glorificam, que honram o Teu nome podem ser cantados livremente por nós. Muito obrigado, Senhor Deus, por Tua palavra deixada para os nossos corações. Muito obrigado por Tua bondade, muito obrigado por Tua misericórdia, muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua longanimidade para conosco. Muito obrigado porque o Senhor não desanima de nós. Muito obrigado porque o Senhor nos ajuda, Senhor Deus, porque o Senhor tem paciência para conosco e o Senhor nos traz de volta, ó Deus, para perto de Ti. O Senhor está sempre pronto a nos receber. Nós Te louvamos por isso. Por isso, Senhor Deus, nós estamos aqui nesta noite para louvarmos, para engrandecermos, para bendizermos o Teu santo nome. E nós queremos pedir, Senhor Deus, pelo amor que temos, pela reverência que temos, pelo respeito que temos à Tua palavra, que o Senhor possa, Senhor, nos abençoar com a inteligência, com o coração aberto, tirando de nossas memórias, de nossos corações, qualquer coisa que possa agora se interpor, ó Deus, e estar entre os nossos corações e o Teu coração. Ajuda-nos a todos, ó Deus, nós Te pedimos, Senhor Deus, a mim que vou falar, dá-me a Tua direção, a clareza, Senhor Deus, a mim também que junto com os irmãos estarei ouvindo a Tua voz, ajuda-me, Senhor Deus, também ajuda-nos a todos a ouvirmos a Tua voz e decidirmos em nossos corações fazermos aquilo que é agradável ao Teu coração. Nós oramos, Pai de amor, porque sabemos que o Senhor pode nos ouvir, porque sabemos que fazermos tudo isto não é possível para nós, mas sabemos que o Teu Espírito Santo pode fazer isto em nós. E tudo isso nós Te pedimos, no nome santo do Teu amado Filho Jesus Cristo, por muito Te amarmos, por muito mais ainda termos sido amados, Senhor Deus. É no nome do Teu amado Filho Jesus Cristo que nós oramos humildemente, Senhor Deus. Amém, querido Deus. Amém. Hoje pela manhã, quem não esteve, eu só não vou dizer que perdeu, porque você tem a oportunidade de ver isto de novo lá na internet. Então a mensagem de hoje pela manhã, eu vou começar a mensagem sugerindo a você que depois você ouça a mensagem de hoje pela manhã. Que riqueza! Que riqueza! Não deixe de ouvir a mensagem de hoje pela manhã. Sabe por quê? A gente, quando escuta uma palavra mandada por Deus, a gente sabe que ela é de Deus. E hoje o nosso irmão Carlos Marcos foi usado para trazer para nós uma mensagem direta do coração de Deus. Quando ele nos fez pensar na parábola do filho pródigo, aquela parábola tão conhecida por todos nós, não é isto? Mas com a direção do Espírito Santo de Deus, a palavra foi tocando os nossos corações e foi uma riqueza. E hoje, quando eu estava ouvindo o nosso irmão Carlos Marcos pregar, também Deus confirmou em meu coração aquilo que eu já vinha sentindo vontade de falar. Hoje nós vamos falar sobre um pequeno trecho da palavra de Deus, que nos ensina, que nos compara, que faz relação entre duas coisas que quase nunca nós relacionamos. Mas a palavra de Deus faz isso várias vezes. Uma é a raiz, ou a árvore e seus frutos. E a outra, o coração e seus frutos. E a palavra de Deus nos traz estas duas relações bem próximas uma da outra. E eu vou conversar com os irmãos esta noite a respeito disso. Tá bem? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 12. O Evangelho de Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 33.
Mateus capítulo 12, a partir do versículo 33. A palavra de Deus nos diz assim: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, pois pelo fruto se conhece a árvore. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. Pois pelo fruto se conhece a árvore. E Jesus continua dizendo: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Vejam aqui, já há uma coisa estranha. A árvore boa produz bons frutos, a árvore má produz frutos maus. Mas Jesus agora dirige-se àqueles homens dizendo: raça de víboras, como vocês conseguem, sendo tão maus, expor frutos, entre aspas, bons? Pois do que está cheio o coração, disso fala a boca. Do que está cheio o coração, disto fala a boca. Este versículo já me coloca pensando assim: puxa vida, se do que está cheio o coração fala a boca, aqueles homens, por isso que Deus os chamou, Jesus os chamou de raça de víboras, aqueles homens que tinham o seu coração cheio de coisas ruins, conseguiam enganar falando coisas boas. Mas Jesus conhecia-lhes o coração. E não deixou que eles continuassem enganando. Porque conhecendo o coração daqueles homens, Jesus em público expôs-lhes os corações. E não de forma suave. Ele já começou: raça de víboras. Como quem diz: da sua boca o que parte é veneno. Vocês falam coisas boas, mas com intenção de enganar, e o fruto disso não é bom. Mas como vocês conseguem? E ele continua: o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Eu, porém, vos digo que toda palavra inútil que os homens falam toda palavra inútil que os homens falarem, darão conta no dia do juízo. Pois pelas tuas palavras serás inocentado, e pelas tuas palavras serás condenado. Eu não vou falar das palavras, eu estou falando do coração. Mas você vai ver aqui com os trechos da palavra de Deus que a boca fala aquilo de que está cheio o coração. E se nós voltarmos na palavra de Deus, lá no livro de Isaías, no capítulo 6, quando Isaías se depara com a presença e com a glória do Senhor, os serafins louvando ao Senhor, um dos serafins, antes, ele percebe toda a glória de Deus e ele percebe que o único impuro naquele lugar era ele, e ele disse: ai de mim, porque vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Na verdade, lá no final, quando o serafim toca nos lábios de Isaías, ele diz: o teu pecado foi retirado e a tua iniquidade foi retirada de ti. Na verdade, quando Isaías diz: eu sou um homem de lábios impuros, ele estava dizendo: eu sou um homem de coração impuro e habito no meio de um povo de impuros corações. Não há quem possa me salvar. E aquele encontro que Isaías está vivenciando agora termina com a pergunta do Senhor, depois de seu coração ter sido purificado. E eu quero que você pense comigo nisso. Depois, e somente depois do coração de Isaías ter sido purificado, é que Deus então falou. Muitas vezes sentamos aqui na casa do Senhor e saímos daqui sem saber o que foi dito, sem sequer ter sido tocado pela palavra do Senhor ou pelos cânticos. Por quê? Será que o erro está no mensageiro? Será que o erro está no grupo do louvor? Será que o erro está ainda no nosso coração impuro, que ainda não foi purificado pelo Senhor, e por isso nossos ouvidos ainda não puderam ouvir aquilo que o Senhor insistentemente está falando?
E quando sairmos daqui hoje pensando nos nossos corações, podemos sair daqui também deixando que o Senhor purifique os nossos corações, assim como fez com o coração de Isaías. E vou lhe dizer, se o Senhor hoje tocar o seu coração, com segurança, você sairá daqui com o mesmo sentimento que Isaías saiu, quando o Senhor perguntou, a quem eu enviarei? E Isaías disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É impossível nos depararmos com a palavra do Senhor. É impossível nos depararmos com a purificação que o Senhor produz em nossas vidas. É impossível nos depararmos com a experiência de salvação, de perdão, de misericórdia, de bondade, de amor do nosso Senhor, sem que esse amor nos constranja. Sem que esse amor nos impila, nos leve adiante na direção daquelas pessoas que o Senhor ama. Então, desde já eu desafio você a usar como termômetro, use como termômetro a voz do Senhor desafiando o seu coração. Ele quer que você hoje, ao sair daqui, saia daqui sentindo-se impelido pelo Senhor, constrangido pelo Senhor. Que o Senhor hoje possa abrir o meu coração e o seu coração. Que o Senhor hoje sonde os nossos corações. Eu suplico a Deus que Ele possa, pelo seu Espírito Santo, encontrar lugar hoje no seu coração, para que o seu coração seja revirado por Jesus nesse momento, pelo seu Espírito Santo. Que o seu coração neste momento, assim como o meu coração, que nossos corações hoje possam ter um encontro com o arado do poder do Espírito Santo de Deus, rasgando os nossos corações e tirando de lá dos nossos corações tudo que não agrada ao Senhor e deixando os nossos corações como um terreno fértil que possa brotar a 30, a 60, a 100 por um. Mateus, no capítulo 15, se você abrir sua Bíblia lá, abra sua Bíblia, Mateus no capítulo 15, versículos de 18 a 19. Mateus capítulo 15, versículos 18 a 19. Você vai ver de novo Jesus falando sobre estas coisas. O que sai da boca, porém, procede do coração. O que sai da boca, porém, procede do coração. E é isso o que contamina o homem. Não é o que entra pela boca, é o que sai da boca. Porque o que sai da boca procede do coração. Pois do coração procedem maus pensamentos, homicídio, adultério, prostituição, roubo, falso testemunho, blasfêmia. São estas coisas que tornam o homem impuro. Mas comer sem lavar as mãos, ou seja, os atos externos, estas coisas não contaminam o homem. É do coração que procedem as saídas da vida. Guarda o teu coração, porque é dele que procedem os caminhos da tua vida. O versículo 8 deste mesmo capítulo 15 diz assim: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esse povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Vamos voltar ao versículo 35 do capítulo 12. O versículo 35 do capítulo 12 nos traz uma experiência muito interessante, algo que podemos pensar juntos. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira coisas más. Guarde esse versículo. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira coisas más. Esses dias, irmã Carla, a Débora estava lendo um texto que eu não sei o autor, também nem sei como era o texto direito. Antigamente, tudo que me falavam eu guardava, mas agora, Marquinho, com esse monte de cabelo branco, eles estão atrapalhando um pouco os neurônios e a memória está ficando um pouco fraca. Mas os irmãos vão me perdoar. A história, de um modo geral, eu acho que eu ainda lembro. E a história era a seguinte: alguém estava carregando um copo cheio de café. E um amigo, passando perto, esbarrou e todo o café foi derramado. Uma outra pessoa perguntou: por que você derrubou o café? Ao que aquela pessoa respondeu: porque fulano me esbarrou. Deus perguntou a Adão: Adão,
E Adão respondeu: a mulher que tu me deste, Eva. E Eva disse: foi a serpente. E Deus disse para os dois: resposta errada. Aquela pessoa que estava conduzindo a xícara cheia de café, que derramou o café, quando perguntaram a ela: por que você derramou o café? Ela disse, assim como Adão e Eva: foi ele que passou aqui e me esbarrou. Ao que o amigo respondeu: resposta errada. Você derramou o café porque o que estava dentro da xícara era café. Se o que estivesse dentro da xícara fosse leite, você teria derramado leite. Se não tivesse nada dentro da xícara, nada teria sido derramado. Se tivesse água dentro da xícara, você teria derramado água. Mas como era café, o que se derramou foi café. Já falei aqui aos irmãos, certo dia, conversando com um amigo, ele disse: Edelto, não se pode encher um copo que já está cheio. Quanta sabedoria! A palavra de Deus nos diz: enchei-vos do Espírito. Ainda mesmo a palavra de Deus nos diz: os frutos do Espírito são amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, fé, mansidão ou domínio próprio. Se os nossos corações estiverem cheios do Espírito Santo, quando alguém me esbarrar no trânsito, não vai sair nenhum pensamento estranho. Vai sair amor, paz, longanimidade, benignidade. Ah, você está rindo. É nessa hora que esbarram em nós, que nós vemos o que tem dentro do copo de nossas vidas. É nessa hora, quando somos abalroados por alguém, é que expomos ao mundo quem somos. É nesta hora que o povo vai ver derramar de nós o Espírito Santo ou outra coisa. Tem gente que diz com orgulho: não pisa no meu calo, não. Ai, gente. Eu sou muito bonzinho, mas não pisa no meu calo, não. Eu sou muito bonzinho por fora. Mamãe gostava de dizer muito um verso para a gente, não, um ditado para a gente que dizia: por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Essa semana, quando você sair daqui, essa semana que começa agora, e de forma especial que começa hoje, que começa nesse momento, na hora que você se levantar, quando você sair daqui, peça alguém para pisar no seu calo. E tudo aquilo que você tiver vontade de jogar para fora, na verdade, é o que está dentro do seu coração. Este é um bom motivo de oração para você durante toda esta semana. Desculpa, meu irmão. Quando eu digo esse é um bom motivo de oração para você, me perdoem, esse é um bom motivo de oração para você, para mim também, para todos nós. Bem longe de mim esteja o pensamento de poder ensinar alguma coisa. Mas a palavra de Deus pode. E eu suplico a Deus que você não abra o seu coração às minhas palavras, mas à palavra do Senhor. No capítulo 15, versículo 18, no capítulo 15, versículo 8, a palavra de Deus nos diz assim: o que sai da boca, porém, procede do coração, e é isso que contamina o homem. O que sai da boca, porém, procede do coração, e é isso que contamina o homem. Abra sua Bíblia em Tiago, Tiago 1,15.
O que sai da boca do homem é isso, o que sai da boca, porém, procede do coração. E é isso que contamina o homem. O que sai da boca procede do coração. Veja, meu irmão, o que sai da boca não são só suas palavras. E o coração não é esse órgão maravilhoso que Deus fez, que bate 100 mil vezes por dia. Sabia que o seu coração bate 100 mil vezes por dia? E 3 bilhões e meio de vezes, 2 bilhões a 3 bilhões e meio de vezes numa vida. A vida do vovô, que foi de aproximadamente 100 anos, o coração dele deve ter batido aproximadamente uns 3 bilhões e 500 milhões de vezes. Que coisa extraordinária! Então, sabe, você com tanta batida do coração, você sabe quantas vezes seu coração bateu nesse momento? Só que Deus sabe. Essa obra maravilhosa procede da mão dele. É por isso que tantas palavras também saem de nossa boca, muito mais do que 3 bilhões de palavras, porque em um minuto eu posso falar muito mais do que 70 palavras. O meu coração bate uma média de 70 vezes por minuto, 80 vezes por minuto. Os mais fortes, o coração bate 50 vezes por minuto. Nas crianças, o coração bate 120 vezes por minuto. Mas em um minuto eu falo muito mais do que 50 ou 100 palavras. E Deus me diz que Ele vai contar todas as palavras e cada uma delas eu darei conta. Nós acabamos de ler no texto. As coisas que Deus faz, elas são tão grandes e a nossa ignorância também é tão grande que nós não conseguimos valorizar as coisas que Deus faz, enormes, porque a nossa ignorância é maior ainda. Se você soubesse quanta coisa extraordinária precisa existir dentro do nosso cérebro, nos nossos nervos, nos nossos músculos, para que uma única palavra seja pronunciada. E essa mesma palavra pode dizer assim, a mesma, 3 palavrinhas. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo? A palavra ainda tem o tom da nossa personalidade, do nosso pensamento. É uma obra extraordinária da mão de Deus, mas nós não sabemos disso e por isso jogamos fora as nossas palavras. Jogamos fora os nossos pensamentos. Jogamos fora as nossas atitudes. Nós falamos com nossas palavras. Nós falamos com o nosso andar. O capítulo 15, o versículo 8 diz: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Também esses dias eu estava lendo um livro, e o autor falou de uma coisa muito interessante. Ele tinha no seu quintal uma macieira. E todos os anos, quando chegava a época, aquela macieira produzia os seus frutos. Mas eram maçãs pequenas, fracas, logo murchavam, sem nenhum sabor. E ele todos os anos olhava aquela macieira e esperava que ela produzisse frutos viçosos, bonitos, saborosos. E todos os anos, ao longo de muitos anos, aquela macieira fazia a mesma coisa. Certo dia ele acordou bem cedinho, foi à venda, comprou uma cesta grande, cheia de maçãs, lindas, daquelas que você olha e tem vontade de comer, e começou bem cedinho a grampear maçã por maçã na sua macieira. O vizinho ficou olhando, achou aquilo estranho e foi lá perguntar à esposa dele: por que seu esposo está pendurando maçãs, grampeando maçãs na macieira? A esposa disse: não sei. E ele agora volta para casa e fica olhando aquela macieira cheia de maçãs bonitas, lindas. Ficou feliz da vida por 1 ou 2 dias, porque elas igualmente começaram a murchar, apodreceram, caíram todas. Nenhuma se manteve, porque aquelas frutas não estavam ligadas à raiz.
Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Era só o que parecia, mas na verdade não era. Abra agora a sua Bíblia no Salmo de número 51. Vamos lá em Tiago 1, versículo 15 antes. Tiago 1, versículo 15. Tiago 1, versículo 15. Depois nós vamos ao Salmo 51. Tiago 1, versículo 15. Tiago fica logo depois de Hebreus, lá pertinho do Velho Testamento, do livro de Apocalipse, o final do Novo Testamento, né? Tiago 1, versículo 15. Você podia ler esse trecho todinho de Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 18. Eu vou ler o versículo 14 também. Vou ler a partir do versículo 13. A partir do versículo 12. Dá vontade de ler tudo. Eu estou me disciplinando para tentar ficar a partir do versículo 12. Vamos a partir do versículo 12. Mas eu estimulo você a ler esse trecho todo. Tá bem? Mas vamos a partir do versículo 12. Papai me dizia sempre assim: filho, fale sempre de forma positiva. Quando você tiver uma coisa negativa a falar, fale de forma positiva. Então vamos começar pela forma positiva. Não é isso? Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Depois, havendo esse desejo concebido, veja, esse desejo está no nosso coração. Depois da concupiscência, depois do desejo do seu coração, depois desse desejo ter concebido, depois da concupiscência ter concebido, ela gera o pecado, ela dá à luz o pecado, ela gera o pecado. O pecado sendo consumado gera a morte. Para ficar fácil de nós lembrarmos, nós acabamos de ler a palavra de Deus em Tiago, no capítulo 1, versículo 15. 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 15, você vai ver uma coisa que vai também te socorrer nesse momento. A mim me socorre, e eu acho que vai socorrer a você também. Lá em 1 Timóteo, você leu em Tiago, capítulo 1, versículo 15. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, é uma declaração que me choca quando eu leio sempre, mas que também me conforta. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé e também pastor Timóteo, ele diz assim: fiel é esta palavra e digna de toda a aceitação. Então, vocês podem acreditar no que eu vou dizer. É Paulo dizendo. E não foi Paulo que disse por causa de suas tendências. Não. Foi Deus que mandou Paulo dizer: Paulo, eu quero que você diga isso, para que o mundo saiba isso. E então, Paulo disse assim, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. A palavra de Deus nos ensina que quem diz que não peca é mentiroso. Quem diz que não peca, mente e faz de Deus mentiroso, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, o dom que nós não merecemos de Deus, é a vida eterna. Romanos 3, 23 e Romanos 6, 23. E agora Paulo vem nos dizendo, essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E ele termina dizendo, ele não termina aí, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele termina dizendo, Vladimir, dos quais eu sou o principal.
E por que ele diz dos quais eu sou o principal? Porque Deus mandou ele dizer isso, porque isto, embora a minha mente não consiga entender, não sei se a sua consegue, mas a minha mente não consegue entender como um sujeito como Paulo podia se dizer dos pecadores o principal. Mas ele explica. Deus perdoou um pecador como eu. O versículo 16 diz assim: dos quais eu sou o principal. Versículo 15 termina: por isso, contudo, alcancei misericórdia. Eu alcancei misericórdia porque sou um pecador dos piores, o pior. Para que em mim, o pior dos pecadores, ele volta a afirmar, para que em mim, o pior dos pecadores, isso então me conforta, porque eu confesso aos irmãos, desculpem meus queridos, desculpem meus queridos, quando eu leio um texto como esse, eu sempre penso o que eu vou falar. Quando Paulo diz, dos pecadores dos quais eu sou o principal, eu penso aqui comigo, porque eu não vivi na mesma época de Paulo. Eu estou falando de mim, porque senão Paulo diria assim, dos quais eu sou o principal, depois de Deltim. Mas que também foi salvo. E por que Deus se agrada disso? De expor um homem como Paulo? Porque ele diz, olha, essa é uma verdade fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Por isso, contudo, alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele e receber a vida eterna. Ou seja, se Cristo me salvou, se Cristo teve longanimidade comigo, longanimidade, meu irmão, é uma palavra extraordinária que procede do coração de Deus. Longanimidade, sabe o que é isso? É longânimo. Sabe o que é ser longânimo? Longânimo é ter um ânimo longo, é não desanimar. Alguém pode desanimar de você, até sua mãe, como a Bíblia diz, mas Deus não. E hoje pela manhã, quando vimos a belíssima leitura da parábola do filho pródigo, aquele jovem quando voltou, o seu pai nem esperou que ele chegasse, que ele completasse o seu caminho, o seu pai foi na sua direção buscar. É isso que Deus faz com você, quando você resolver se levantar e for, porque a Bíblia diz que aquele jovem levantou-se e foi, ele se decidiu e agiu. Levantou-se e foi. E quando ainda estava indo, conhecendo o coração, aquele pai partiu na direção dele, porque sabia que aquele filho não estava mais titubeando na sua decisão. Aquele filho agora corria mesmo para os braços do pai. É isso que Paulo diz. É para que a longanimidade de Deus seja conhecida, porque se ele fez isso comigo, o pior dos pecadores, pode fazer com você também. Então eu agora gosto de estar na posição que a Bíblia faz de verdade. Quando a Bíblia diz, Paulo, o pior dos pecadores, Deus fez isso com ele, eu sento aqui e penso, Deus é que disse que ele era o pior dos pecadores, não fui eu. Então eu sinto que existe esperança para mim. Mas esse mesmo Paulo, que Deus disse, escreva isto, para que o mundo saiba. Deus também disse a Paulo, escreva o que eu vou te dizer agora, para que o mundo saiba. Pode dizer ao mundo que você não vive mais o que você quer, mas sou eu que vivo em você. Paulo escreveu, vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim, e agora a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus. Não era Paulo escrevendo, era Deus mandando Paulo escrever. Diga, porque eu te autorizo a dizer que agora não é você mais quem vive, mas sou eu que vivo em você.
Agora, Paulo, eu que conhecia o seu coração pecador, conheço o seu coração que já não é mais seu. Agora o seu coração é meu. E o que você faz e pensa é o que eu faço e penso. Tanto que Deus permitiu a Paulo escrever: o que vocês viram, ouviram e viram em mim, façam isso. Sejam meus imitadores, porque eu estou imitando a Cristo. Ele não poderia dizer isso na palavra de Deus por uma tendência, sei lá de quê. Da sua pena, da sua cultura, da sua teologia. Se isso não fosse verdade, se com o pior dos pecadores Deus fez isso, Ele pode fazer o mesmo comigo e com você. Já pensou você sair daqui hoje? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Já pensou você sair daqui hoje? Tudo que vocês me virem fazendo, é você falando, não sei ou não. Tudo que vocês me virem fazendo, eu quero dizer junto com vocês. Tudo que vocês me virem fazendo, pensando, tudo, vocês podem fazer igual, porque de hoje em diante eu decidi, eu vou ser igual a Cristo. E quando vocês olharem para mim, vocês vão lembrar de Cristo. Podem me esbarrar. Porque se vocês me esbarrarem, vai transbordar Cristo. Aí você não vai reclamar que te deram uma fechada no sinal. Você vai assim, graças a Deus, Senhor, lá vai, toma Jesus. Desculpem, não estou brincando com o nome de Deus. Quando alguém te bater num lado da face, você diz, lá vai, dá outro. Isso, só Jesus faria isso, eu não. Quando alguém ofender você e você estiver cheio de razão, você descer do seu pedestal e deixar que o amor de Cristo inunde aquela vida que te ofendeu, você vai estar fazendo como Cristo perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Evangelho não é vir aqui cantar um hino bonito, não. Não é cantar bonito igual vocês cantam, não. A gente fica ouvindo aqui a música cantar, consegue identificar o contralto, o tenor, o baixo, o soprano. Que riqueza ouvi-los cantarem. Isso não é evangelho, não. Me permitam forçar um pouquinho. Evangelho é quase que desejar ser pisado. É quase que desejar ser esbarrado. É quase que desejar sofrer para que Cristo possa ser visto em nós. O mundo não quer sofrimento. O mundo não quer ninguém dizendo você não pode. O mundo não quer limites. O mundo quer ser do jeito que ele quer. O mundo não quer ser do jeito que Cristo quer. E se você quiser ser do jeito que Cristo é, eu não sei você, mas se eu conseguir fazer isso, vocês vão olhar para mim e vão até se esquecer de mim. Que bênção se alguém puder olhar para a gente e, olhando para a gente, esquecer de pensar na gente e começar a pensar em Cristo. Já pensou nisso? Que riqueza! Jesus em Mateus 6,15 diz, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Assim resplandeça a vossa luz. É Jesus dizendo para nós, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Ou seja, vejam aquilo que ao serem esbarroados, sobrou de vocês. Quando a vida bater contra vocês, que transborde Jesus. Como eu gostaria de continuar lendo um monte de coisa. Gálatas 5:22, eu já falei. Os frutos do Espírito quais são? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, fé, mansidão ou domínio próprio. Abra sua Bíblia, por favor,
no Salmo de número 51. Pode dizer isso a Deus. Se você não souber como falar o que este salmo vai falar, fale com as palavras deste salmo e peça a Deus que mostre a você o que este salmo quer dizer para o seu coração. Olha o que este salmo diz: tem misericórdia de mim, ó Deus. Começou bem, né? Evandro, começou muito bem, não começou? Ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus. Sabe o que o salmista está dizendo quando ele começa este salmo? Ele está dizendo o que Paulo disse: eu sou um miserável. Porque quando você pede alguém para ter misericórdia com você, você está pedindo que esta pessoa tenha o coração, cordis, voltado para você, um miserável. Misericórdia é ter o coração voltado para o miserável. Então, você está se declarando miserável e desejoso do coração de Deus. É isso que o salmista está dizendo. Ele começa o salmo dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus. Para um desavisado, vai parecer que ele é humilde. Para um desavisado, vai parecer, palavras boas e santas de dizer: tem misericórdia de mim. Não, isso é uma confissão clara e profunda da miséria do nosso estado. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor. Segundo o teu constante amor, quer dizer o seguinte: eu preciso da tua misericórdia o tempo todo. Não pode, a tua misericórdia não pode falhar, porque se a tua misericórdia falhar um instante, eu sou consumido. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Pareça, é isso que esse versículo está dizendo para mim. É isso que esse versículo está dizendo para você. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que era mal diante dos teus olhos, de modo que és justo quando falas e puro quando julgas. O capítulo 10, o versículo 10 diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Senhor, que eu seja um copo cheio de pureza, e quando o mundo esbarrar em mim, quando a vida esbarrar em mim, que eu transborde da tua santidade. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da minha salvação, da tua salvação dada a mim. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Versículos 13, 15 e 17. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Versículo 15. Abre, ó Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Esse versículo, quando vem à minha memória: abre, ó Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Já pensou nisso? Meu irmão querido, olha, desculpa, isso não é para você. Não é lei, meu irmão querido, é só a exposição de um sentimento. Já pensou em quando a sua boca for abrir para cantar alguma coisa, por mais bonita que a música do Joãozinho e da Maria lá seja, você não quer cantar a música bonitona lá do Joãozinho e da Maria, porque você tem os hinos que louvam ao Senhor, e você, quando vai abrir a boca para cantar, você logo se lembra que o Senhor tem misericórdia de você. E a sua boca, agora tendo a alegria da salvação de Cristo, não quer falar outra coisa a não ser de Cristo. Não estou dizendo que é pecado você cantar. Tem algumas músicas que são pecado sim, porque a letra delas é uma coisa horrorosa, né? Mas não estou dizendo que seja pecado você cantar alguma coisa que não seja do nosso ambiente religioso.
Mas eu queria plantar uma sementinha no seu coração. E toda vez que você abrisse a boca para cantar uma coisa que não louva a Deus, você lembrasse, Deus tem misericórdia comigo. Muda para um corinho. Deus te abençoe. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 140. Desculpa, 140 não. Salmo 40, mas é porque eu quero falar do Salmo 139. Eu ia abrir no Salmo 40, lembrei do Salmo 139 e pulei para o 140. Não é nada disso, eu quero ler com vocês o Salmo 40, mas eu vou convidar vocês a abrirem também suas Bíblias no Salmo de número 139. Tá bem? Já vou terminar. O Salmo de número 139 começa assim: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Senhor, tu conheces o meu coração. É o salmista dizendo, Senhor, tu sabes quem eu sou. O outro salmo começou dizendo, tem misericórdia de mim, ó Deus. E este salmo começa dizendo, Senhor, o Senhor sabe que eu sou miserável, o Senhor me conhece. E ele começa a dizer, Senhor, tu me sondaste, tu me conheces. Esse salmo está dizendo assim, Senhor, eu sei o quanto o Senhor vê em mim. Eu sei que o Senhor vê tudo em mim. Eu sei que o Senhor vê em mim até aquilo que eu mesmo não vejo. O salmista diz, perdoa as minhas transgressões, até aquelas que eu não conheço. Eu peço perdão por elas. Mas agora ele diz, Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha boca, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Este conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que eu não posso atingir. E ele termina o salmo dizendo assim, ele começa o salmo, Senhor, tu me sondaste e me conheces. E ele termina o salmo dizendo assim, sonda-me, ó Deus. Que beleza de desejo, né? Senhor, tu me sondaste e me conheces. Rasgastes o meu coração. Colocaste tudo que eu tenho para o lado de fora. Nada ficou escondido aos teus olhos. E eu peço ao Senhor, faça isso de novo. Para que nada fique guardado lá dentro. Meta o arado no meu coração e vire essa terra, tirando tudo que não serve. Ele começa dizendo, Senhor, tu me sondaste e me conheces. E no final ele termina dizendo, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê, Senhor, se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Meu querido irmão, eu estou querendo junto com você, eu estou desejoso, eu estou, desculpa a expressão, eu estou ansioso, eu estou afogado, eu estou apertado pela vontade de que esta semana eu e você possamos experimentar essa intimidade com Deus. Na segurança de que a misericórdia dele se renova. Na esperança, na segurança de que a longanimidade dele não vai se apagar com você também, assim como não se apagou com Paulo. No desejo sincero de que, olha, não nos alegremos somente nas coisas boas, mas nos alegremos, Romanos nos diz, mas nos alegremos também na tribulação. É isso que Paulo está dizendo lá, Deus está dizendo através de Paulo aos romanos. Alegrem-se na tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão, porque aí se manifesta o amor de Deus em nós. Estão conectando a Bíblia? Ela é toda como uma rede de pescador, entrelaçada, e um nó depende do outro, e só todos aqueles nós eficientemente amarrados uns aos outros é que compõem uma rede que não deixa o peixe escapar. A palavra de Deus, ela é assim, ela é entrelaçada, nó a nó, nada aqui é desligado uma coisa da outra.
É claro que eu não vou cantar. Mas se eu tivesse a voz do Eduardo agora, eu ia cantar. O Salmo de número 40. Nós vamos então encerrar a mensagem lendo o Salmo de número 40. Só um trecho dele. E ele diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O meu coração esperou com paciência no Senhor, e o Senhor se inclinou para o meu coração e ouviu o clamor do meu coração. O Senhor tirou-me de um lago horrível, tirou-me de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Pôs um novo cântico na minha boca. Lembra do outro salmo que nós acabamos de ler? Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Ponha o seu dedinho aí, antes de eu ler o que vou ler no final deste versículo. Versículo 3, antes de terminar a leitura deste versículo, se você abrir a sua Bíblia, lá no capítulo 12 da carta aos Hebreus, no capítulo 12 da carta aos Hebreus, a palavra de Deus nos diz assim, para você não esquecer: portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência, corramos com perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está assentado à destra de Deus no trono. Portanto, nós também, que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Meu querido irmão, eu quero que você saia daqui nesta noite lembrando disso. Tem muita gente olhando a sua vida e você nem sabe disso. Há tempos atrás ouvi uma pessoa falando que ao encontrar-se com um determinado senhor, ouviu aquele senhor contar de uma experiência vivenciada com um cristão há 57 anos atrás. Depois, nunca mais aquele homem tornou a ver aquele cristão. Mas até hoje, 57 anos depois, ele lembra do viver reto daquele homem lá atrás, quando ainda bem jovenzinho, e aquele viver reto daquele homem marcou e acompanhou a vida e a memória daquele que agora, 57 anos depois, quando o outro já estava morto, ele dizia, fazia nos lembrar, né? Depois de morto ainda fala. Nós estamos vivendo o tempo inteiro rodeados por uma nuvem, um número muito grande de testemunhos. Todo mundo está olhando você e esperando que você seja abalroado por alguma coisa, esperando que você seja pisado por alguma coisa, esperando que alguma coisa fortemente incomode a você, para ver o que vai transbordar de você. E o mundo está esperando, carente de ver Jesus transbordar. Quão bom se fosse o contrário, né? Se o mundo estivesse repleto de ver Jesus transbordando de nossas vidas. O versículo 3 que eu parei de ler, vou voltar a ler o versículo para você entender o final dele. Lembrando-se de que nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Pois um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão o que Deus fez com você e confiarão, e temerão e confiarão no Senhor. Muitos verão o que Deus fez com você e temerão e confiarão no Senhor. Quando o mundo vir Jesus transbordando de sua vida, ele vai se lembrar de quem você era e ele vai glorificar a Deus pelo que Deus faz através de sua vida agora. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, que é Cristo, pelo prêmio da soberana vocação. O Salmo diz assim no final, versículo 17, contudo, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus.
Que Deus nos abençoe. Que o nosso coração transborde os frutos da presença de Cristo. Que as pessoas, ao esbarrarem nas raízes de nossas vidas, vejam nossas árvores, as árvores de nossas vidas produzirem o fruto da presença de Deus. Que o nosso coração, que é o nosso íntimo, o nosso coração é a raiz do que nós somos. Que o nosso coração esteja cheio, repleto da presença de Deus. E se o mundo tentar encher o copo de nossas vidas com outra coisa, não encontre mais espaço, porque os copos de nossas vidas estão cheios. Como disse aquele, não se enche um copo que já está cheio. Quando o mundo tentar encher o copo de sua mente, o copo de seu coração com alguma outra coisa, que ele esbarre num copo, numa vida cheia de Jesus Cristo e transborde Jesus Cristo. Quando esbarrarem e derramarem o que está dentro de você, que Jesus Cristo seja visto. Por que você derramou o café? Porque alguém me esbarrou. Não, você derramou o café porque a xícara estava cheia de café. Por que você derramou Jesus? Porque era o que tinha dentro de mim. Bobo você tinha todos os direitos. Por outro lado, por que você derramou estas coisas do seu coração? Por que a sua boca falou tais coisas? Ah, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu sou um excelente cristão, eu sou um servo de Deus, mas tem hora que eu perco as estribeiras, ninguém aguenta. Não, o que derramou não foi isso, o que derramou foi o que estava dentro do seu coração, e não é culpa de quem te esbarrou. Adianta, meu irmão, pendurar maçãs lindas numa macieira frágil, pobre de Cristo? Que Deus nos abençoe. Como não pode deixar de ser. Eu vou chamar o Carlos Marcos aqui, para junto com o Carlos Marcos e com o Henrique, fazermos um apelo a você. Eles dois vão orar e nós vamos encerrar o culto. Com este apelo, eu convido você a deixar Jesus entrar no seu coração. Se até hoje você não fez isso, deixe Jesus entrar no seu coração. Não saia daqui sem deixar Jesus entrar no seu coração. Sabe, se você deixar Jesus entrar no seu coração hoje, quando você chegar em casa e a vida esbarrar em você, você já começará a mostrar que Jesus está no seu coração. Não saia daqui esta noite sem Jesus no seu coração. Aceita Jesus. Eu estou convidando mesmo, aceita Jesus. Mas eu sei que aqui muitos já aceitaram a Jesus. E o convite que é feito ao meu coração, eu agora faço ao seu coração também. Vamos sair daqui, queridos irmãos, no firme propósito de nos alimentarmos uns aos outros com nossas orações, para que o mundo creia que Jesus Cristo foi enviado, porque nós transbordamos Jesus. A Bíblia tem um versículo que é muito difícil e diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade do vosso Pai. Em tudo, não é em quase, é em tudo dai graças, porque esta é a vontade do vosso Pai. Em tudo, façam o que Jesus faria. Graças te dou, ó Pai. Graças te dou, ó Pai.
Eu amo os irmãos. E eu quero, junto com os irmãos, nesta semana, acompanhá-los e ser acompanhado pelos irmãos Marquinho. Que Deus possa deixar a vida esbarrar em nós e Ele ser transbordado para o mundo através de nós. Que você não vire esta semana, que você não vire hoje, sem esta maravilhosa oportunidade de ver que o que transbordou de Jesus foi você, que o que transbordou de você foi Jesus. E eu convido você que ainda não aceitou a Jesus Cristo, aceite a Jesus Cristo. Ele quer fazer parte, Ele quer entrar no seu coração. Em Apocalipse ele diz: eu estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, entrarei em seu coração, me alegrarei com Ele e Ele vai se alegrar comigo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus nos abençoe. Querido, eu gostaria apenas de falar para você. Se Deus falou ao seu coração, que você abra o coração e receba Cristo. Não perca a oportunidade de colocar a sua vida nas mãos do Senhor, porque essa decisão é a melhor decisão. É a decisão que muitos aqui já tomaram, mas talvez não seja a decisão que todos já tomaram. E se você está aqui esta noite, se você ouviu a palavra de Deus, se o Espírito Santo de Deus tocou em seu coração, não endureça o seu coração. É Deus falando ao seu coração, porque Ele o ama e quer abençoar a sua vida. Então, querido, entregue a sua vida a Cristo, e que a sua vida passe a ser um transbordar contínuo da presença de Deus. Porque Deus quer abençoá-lo, Deus quer tomar você pela mão e conduzi-lo. Mas Ele só vai fazer isso se você entregar-se a Ele. Se você disser a Deus: Senhor, eu quero receber a Tua bênção, eu quero receber a Tua paz, eu quero a Tua graça. Então, se hoje você ouviu a voz de Deus falando a sua vida, ao seu coração, não endureça o seu coração, abra-o para Cristo, receba Cristo, receba a bênção do Senhor e faça isso agora diante de Deus. Irmãos, nós somos muitas vezes especialistas em deixar para depois. E há muita gente deixando para entregar a sua vida a Deus depois. E o depois não chega. Por isso é que você precisa fazer isso agora. Nós vamos orar por isso. E se você quer receber a bênção do Senhor Jesus, quer entregar a sua vida a Cristo, faça-o agora. Porque Deus o quer agora, não depois. Senhor, nós queremos apresentar a Ti, ó Deus, a nossa gratidão, porque entendemos, ó Deus, que aqui nesta igreja, a Tua palavra, a Tua presença, ó Deus, é reverenciada. Nós Te agradecemos, ó Deus, porque aqui a Tua palavra é pregada, ó Deus, de forma direta, de forma clara, ó Deus, anunciando o Senhor Jesus como a única esperança para a vida, ó Deus, de todo e qualquer aquele que de bom grado, Deus, ouvir esta palavra e Te aceitar. Senhor, nós Te pedimos que a Tua palavra, ela encontre, ó Deus, lugar nos corações, e que ela encontre, ó Deus, eco nessas vidas, e que as vidas, ó Deus, que aqui estão nesta noite, sejam ricamente abençoadas, ó Deus, pelo confronto com a verdade que vem da Tua palavra, que vem de Ti, ó Deus, como veio através do Teu servo. Nós Te pedimos, ó Deus, trabalha nos corações, convence, ó Deus, por meio do Espírito Santo, do pecado e da justiça, ó Deus, e cria, ó Deus, nessas vidas, em cada um de nós, a partir de mim, ó Deus, a partir de todos nós, um espírito reto, ó Deus, de acordo com a Tua vontade. Senhor, se alguém aqui nesta noite ainda não entregou a sua vida, Deus, a Ti, ainda não teve uma experiência, ó Deus, de salvação contigo, que esta noite, ó Deus,
possa ser a noite desse encontro e que as vidas, ó Deus, sejam transformadas pela graça e pelo poder da Tua palavra, ó Deus, do amor de Cristo, da misericórdia de Cristo. Muito obrigado, Deus, por tudo. Obrigado, Deus, por este dia tão especial, ó Deus, na vida da igreja. Abençoa-nos, ó Deus, conduz os Teus filhos, conduz, ó Deus, aqueles queridos que estão aqui conosco, ó Deus, e se alguém aqui está esta noite que ainda não teve essa experiência de salvação, que possa tê-lo, ó Deus, e que possa nesta noite, ó Deus, que possa nesta hora agora, ó Deus, dizer a Ti: eu quero a Tua bênção, eu quero a Tua graça, eu quero a Tua misericórdia, e possa assim receber a Cristo como Salvador e Senhor das suas vidas, e que possamos, ó Deus, durante cada dia, cada hora de nossas vidas, ó Deus, que a luz de Cristo possa brilhar em nós, e que nós possamos transbordar o amor que vem de Cristo. Obrigado, Senhor, por tudo. Fica conosco, recebe a nossa gratidão por tudo, ó Deus, que aqui vimos e ouvimos, pois é em nome de Jesus que nós te oramos. Amém, Senhor. Amém.